primeira fase qual é? É a sobrevivência, como a gente já falou, tá? É essa fase que vai estar garantindo, tá, a perpetuação desse patógeno sobre diversas condições, tá? Mesmo que não tenha o hospedeiro, mesmo que essas condições climáticas sejam desfavoráveis, tá? Como que esse patógeno ele vai estar mantendo ali viável, tá? Para que ele seja patogênico quando tiver essa cultura. Tem estruturas especializadas de resistência, alguns possuem atividade saprofítica, outros ficam ali em plantas hospedeiras, tá? Nós temos várias plantas que são hospedeiras de um determinado patógeno, então ela fica ali nessas plantas aguardando que aquela cultura econômica seja cultivada para que daí então ela migre, né, infecte essa cultura, e algumas ficam em veturas. As estruturas especializadas de resistências, elas são adotadas, né, por fungos, oomicetos e nematóides. Tá? Como os fungos e os oomicetos, o que eles têm como estrutura de resistência? Teleósporos, ascocarpos, oósporos, escleródios, clamidósporos, tá? E os nematóides, eles produzem ovos, tá? Eles produzem cistos e eles também ficam ali como dormência nas larvas de quarto estágio. Eles conseguem paralisar o seu metabolismo para que, quando o ambiente volte a ficar favorável, ele consiga infectar novamente, tá? Nós temos também alguns patógenos que eles conseguem fazer uma dormência nessas estruturas especializadas de resistência, tá? O que é a dormência? É um período, tá, de repouso ou então a interrupção. Essa interrupção ela é reversível no desenvolvimento do seu organismo. Então, ele para sem que aconteça a sua morte. Quando o ambiente volte a ficar favorável, ele continua o seu metabolismo, tá? Essa dormência, ela pode ser uma dormência constitutiva, tá? Onde esse desenvolvimento ele vai ser retardado devido a uma característica própria, tá? E essa dormência ela é imposta logo após a formação desse esporo. Quais são as características? Ela pode ter uma barreira à penetração dos nutrientes, ela pode estar bloqueando esse metabolismo, tá? E ela pode estar fazendo também a produção de um anti-inibidor. Quando a gente fala de dormência exógena, esse desenvolvimento ele é retardado devido a condições físicas ou químicas desfavoráveis do ambiente. Então, é o ambiente que vai estar causando essa dormência, tá? E quando a gente tem a dormência constitutiva, é a estrutura do patógeno, tá ali, ou esporo, tá? Que vai estar liberando e fazendo essa dormência. Vamos falar um pouquinho sobre essas estruturas especializadas de sobrevivência, tá? Teleósporos. Os teleósporos, eles são produzidos pelas ferrugens e pelos carvões, tá? São esporos sexuais, como a gente aprendeu lá sobre fungos. Eles podem apresentar ou não ali a dormência e eles podem ficar ali no solo, tá? Sobrevivendo no solo, sob condições adversas por grandes períodos. Aqui está um exemplo de um teleósporo, tá? Que é a doença aqui do carvão na cana-de-açúcar. Outro exemplo, tá? Aqui, ó, de teleósporos, tá? Aqui é a ferrugem do colmo do trigo. Ferrugem da goiabeira, mais um teleósporo. Aqui, ó, do carvão do milho. Ascocarpos, tá? Que são produzidos aqueles corpos de frutificação dos ascomicetos, tá? Eles produzem também esporos sexuais, eles vão estar liberando esses ascósporos para a infecção, e esses ascósporos eles vão estar aqui protegidos
pelo ascocarpo, tá? Então também é uma forma de sobrevivência no ambiente até que tenha o hospedeiro suscetível. Esses ascocarpos, eles também ficam ali em restos de cultura, tá? Um exemplo aqui de ascocarpo da cicatoca amarela, que causa doença na bananeira. Outros ascocarpos, tá? O exemplo aqui do peritécio, que causa o cancro da haste na soja. A sarna da macieira, como que fica aqui, ó, o ascocarpo, tá? Oósporos, tá? Oósporos, eles são estruturas de sobrevivência que são resistentes a altas e a baixas temperaturas, também vai estar sobrevivendo em baixas umidades, ele vai ter aí, eles já passam normalmente por um período de dormência, tá? E eles já têm inibidores de germinação, que daí eles vão precisar que tenha como fala? Tenha um start, tá? Falando que o ambiente está propício para que ele venha fazer a germinação. Exemplo aqui de oósporos, de Phytophthora, tá? Que é a requeima do tomateiro. Do míldio, tá? Que causa aí o míldio no sorgo. Mais exemplo de oósporo do Phytium. Eu trouxe esse quadro aqui, ó, para vocês entenderem alguns exemplos de fungos e de omicetos, tá? Qual é a principal estrutura de sobrevivência? O período de sobrevivência dele no campo, e se você fosse fazer uma rotação com cultura, de quanto tempo não poderia voltar a ter nenhuma cultura hospedeira deste patógeno no campo, tá? Vamos falar assim, doenças mais comuns que a gente escuta no dia a dia. Fusarium produz clamidósporos. Ela fica aqui, ó, de 5 a 15 anos. 4 a 6 anos no mínimo de rotação, pessoal, para dar uma queda em estrutura de sobrevivência, tá? Phytophthora, 2 a 8 anos ele pode ficar ali sobrevivendo, também no mínimo de 4 a 6 anos de rotação. O Phytium, oósporo, 5 anos, de 2 a 3 anos a rotação. Rhizoctonia, escleródeos, de 5 anos aí os escleródeos ficam viáveis, 2 a 3 anos de rotação. A armilária, ela produz rizomorfos, tá? Vocês vão ver mais pra frente o que são esses rizomorfos. Outro exemplo de estrutura de sobrevivência que nós temos são os escleródeos, tá? Eles são agregados compactos de hifas, que são especializadas para a produção desses escleródeos. Pode ter formato arredondado ou irregular, vai estar sobrevivendo aí no solo sobre condições adversas. Eles podem sobreviver por até 11 anos, segundo alguns estudos, tá? E ele vai estar germinando somente na presença do hospedeiro, porque conforme o hospedeiro vai crescendo, ele vai liberando exudados no solo, e aí o solo, essa estrutura vai saber que o hospedeiro está ali e vai germinar, tá? Nós temos alguns exemplos de Sclerotium, Rhizoctonia e Botrytis que produzem escleródios. Aqui nós temos alguns exemplos de escleródios, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês visualizarem, tá? Aqui o mofo branco, como que ele solta os escleródiozinhos. Mais exemplos da esclerotina e esclerotiorum, que é o mofo branco, como que isso aqui é uma placa de Petri, isso aqui é dentro da haste. Mais exemplos aqui, ó, escleródios, produção de escleródios, tá? Mais exemplos de escleródios aqui, ó, na cebola. Essa tabelinha também traz para vocês o período de sobrevivência de cada espécie que produz escleródio, para vocês verem aqui, ó, 10 anos, a Stromatina cervípara, tá? Clamidósporos é outra forma de estrutura de resistência,
tem uma parede bem espessa. Esses clamidósporos, eles conseguem armazenar aí uma reserva nutritiva. Com isso eles têm bastante tempo de dormência ali no solo, tá? Eles vão estar originando conídeos ou ascósporos. Eles podem ter o formato bem arredondado, esférico ou oblongo, e eles podem ser intercalados no meio das hifas ou então terminais no final das hifas, tá? Um exemplo aqui, a Fusarium, ela pode ser de 5 a 15 anos, estar viável ainda no solo. Mais exemplos aqui de clamidósporos e a doença que ela causa, tá, pessoal? Para conhecimento aí para vocês. A murcha de Fusarium, que causa ali no tomateiro, tá? Mal do Panamá, que é a Fusarium oxysporum, causada ali na bananeira. Outro exemplo de estrutura de sobrevivência são os rizomorfos, tá? Que lembra, são hifas especializadas que parecem umas raizinhas que ficam ali no local. Exemplo da doença podridão da raiz germilária, tá? Nematóides podem estar também produzindo estrutura de sobrevivência em cistos, tá? Ou em ovos. E também no quarto estágio ali do juvenil, ele também apresenta algumas dormências, tá? Mais uma tabelinha para vocês. Eu acho que essa aqui é até a mesma daquela outra que eu trouxe lá atrás. Tempo de rotação, sobrevivência, quais são as estruturas de sobrevivência e quais são os patógenos, tá? Dentro dos patógenos que são saprofíticos, tá? Que eles usam essa atividade saprofítica como estrutura de sobrevivência, que quando o hospedeiro ele morre, esse patógeno ele passa então a utilizar essa atividade saprofítica. O que é? É ela estar se alimentando do tecido morto, tá? Da célula morta. Então nós temos a forma de sobrevivência passiva, tá? Que vai ser essas estruturas especializadas, e nós temos a forma de sobrevivência ativa, que são as atividades saprofíticas, tá? Quando a gente fala da estrutura de sobrevivência ativa, como eu falei, eles vão estar colonizando os restos da cultura, tá? Ou então eles vão estar utilizando nutrientes da solução do solo. Exemplos de patógenos que também utilizam a atividade saprofítica, tá? Phytium, Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, Alternaria, Xanthomonas, Pseudomonas, tá? Eles conseguem ali sobreviver durante meses ou até anos, tá? O que vai estar dependendo? O ambiente a que eles estão expostos e a habilidade competitiva que eles têm na ausência do hospedeiro, porque alguns são mais agressivos do que os outros, então eles conseguem se sobressair. Quando nós temos esses patógenos que utilizam como estrutura de sobrevivência plantas hospedeiras, tá? Geralmente são patógenos que são parasitas obrigatórios. E o que são parasitas obrigatórios, pessoal? Eles não conseguem se reproduzir, eles não conseguem sobreviver sem que tenha um hospedeiro vivo, tá? Exemplo, ferrugens, míldios, oíldios, algumas bactérias, vírus e o viroides, tá? Eles precisam ou ter um hospedeiro secundário ou então um vetor, tá? Alguns fitoplasmas e espiroplasmas também são parasitas obrigatórios, eles precisam desses hospedeiros secundários, tá? Como eu falei, vírus, eles precisam dos vetores para estar transportando esse patógeno, tá? De uma cultura para outra, e esses vetores também auxiliam na disseminação. Quais são os principais vetores que nós temos? Insetos, ácaros, fungos e alguns protozoários, tá?
e nematóides também. Quando a gente fala sobre vírus, a transmissão por vírus, nós temos ela de forma persistente e de forma não persistente. Quando é persistente, é que esse vírus ele sobrevive ali no vetor por longos períodos, tá? Então, por exemplo, tem um vetor, o inseto, vamos dar um exemplo assim, ele vai lá, se alimenta de uma planta doente, esse vírus vai ficar nele até, por exemplo, ele morrer, tá? Isso é uma transmissão, uma disseminação persistente. Quando é não persistente, se esse inseto foi ali, se alimentou, adquiriu o vírus, deu ali, por exemplo, uma semana, ele não se alimentou de mais nenhuma outra planta, esse vírus ele morre dentro desse vetor, desse hospedeiro aí provisório, tá? Então nós temos essas duas formas, tá?